Bom dia! Na última aula, no final, eu não atuei bem esse teatrinho que a gente está atuando, que umas coisas de álgebra a gente não conhece. E eu queria realmente tentar tratar essas disciplininhas como se fossem realmente independentes. Então, são duas coisas que a gente fez de maneira muito rápida e queria ver um pouco com mais cuidado. Que uma tem a ver com o conjunto quociente. Talvez vocês vão precisar atuar um pouco comigo aqui. E com os fechos. Os fechos a gente não tinha discutido em álgebra, não. Mas a ideia é que a gente ganhou bastante experiência com esse processo de bottom-up e top-down, e talvez vai ser um pouco mais fácil de discutir. Mas eu quero ver, assim, definir as coisas de uma maneira meio independente. O que seria uma... se eu tenho uma relação de equivalência, eu posso chamar ela de R ou de minhoca, uma relação de equivalência num conjunto A. No A. Então, antes de tudo, eu tenho um A conjunto aqui, e eu tenho uma relação de equivalência no A. Isso significa que eu sei sobre essa coisa três coisas. Ela é transitiva, ela é reflexiva, transitiva e simétrica, ok? E a ideia é que eu quero definir agora a classe para qualquer... tá. Quero definir esse bichinho aqui. Isso vai ser a classe de equivalência do X do X. E agora preciso uma frasinha em português que não sei qual é, talvez é via ou a partir ou através da minhoca. Ok? Pode ser também segundo, via, através, a partir da minhoca. Então, assim que eu tenho uma certa relação de equivalência, aqui tenho A, eu vou pegar um certo X, eu vou ver quais são todos os caras que minhocam com o X, certo? E eu vou pegar todos eles e vou falar que essa coisa aqui eu vou chamar de classe de X. Okay? Tem uns exercícios bem simples, que obviamente não vou demonstrar aqui, que seriam, por exemplo, demonstrar que o X pertence na sua própria classe. Okay? Ou se o X e o Y minhocam entre si, então as classes são as mesmas. Temos igualdade aqui. E umas outras coisas parecidas. E uma coisa que vai ficar para vocês demonstrarem, eu não preciso repetir isso porque isso fez parte do conteúdo de conjunto de funções e relações 1, que seria o pré-requisito do conjunto de funções e relações 2, é que se eu considerar essa coleção de todas essas coclasses, o conjunto de todas as classes de X, esse é um set builder poderoso, certo? Que eu vou usar, vou gerar a partir do X, pegando valores no A. Esse conjuntinho aqui, eu vou chamar de... Esse é o conjunto. E estou usando o artigo definido aqui, porque estou definindo especificamente esse conjunto. Mas a gente poderia relaxar essa parte e vou discutir isso hoje. O conjunto quociente, como vou chamar isso? A dividido pela minhoca. Essa é a notação que eu vou dar. Então, eu poderia falar que essa coisa é definida para ser isso. Se eu olhar na minha imagem aqui, se eu começar com o A, que era esse conjunto aqui que tem várias coisinhas. A ideia é que se eu separar os relacionados entre si, eu vou acabar construindo praticamente uma partição, e os membros dessa partição, as partes dessa partição, vão acabar sendo os membros do conjunto quociente. Então, posso pensar que o conjunto quociente corresponde nos diferentes times, entre aspas, formados a partir de uma relação de equivalência que eu tenho. E deixei para vocês demonstrar que tanto a ida quanto a volta desses caminhos, porque a gente discutiu aqui como ir a partir de uma relação de equivalência.
como chegar numa partição. E como vamos chegar? Vamos pegar o quociente, certo? Então, precisamos demonstrar aqui a partição. E o contrário não é tão óbvio, talvez. Em geral, quando eu pergunto isso, é uma pegadinha que razoavelmente é fácil cair nela. Ok, a partir de qual relação eu posso separar, se eu dar uma relação aqui entre vocês que nasceram na mesma cidade, eu vou particionar vocês a partir dessa relação. E se eu, sei lá, talvez falar que eles se relacionam se eles nasceram no mesmo ano, vou criar uma outra partição. Mas se eu chegar aqui a separar vocês de uma maneira que não tem uma regrinha bem óbvia, talvez pareça então que a partição é um conceito mais geral. Porque eu vou querer gerar uma relação de equivalência a partir da partição, e se eu ficar nesse tripinho que para definir uma relação de equivalência é preciso achar uma propriedade intencional, interessante e tudo mais, eu vou pensar que, ok, se você escolher, sei lá, 1, 2, 3, 4 lá e o resto, sei lá, junto, a gente vai procurar achar qual seria a relação de equivalência. Mas qual seria a resposta aqui? Se eu já tenho uma partição A, se essa aqui é uma partição do conjunto A, procura-se então uma relação de equivalência a partir dessa partição. Eu quero então, eu desejo uma minhoca que vai ser a partir dessa partição. E o ideal seria, o que eu quero realmente é que essa relação de equivalência, se eu pegar o conjunto consciente dela, vai voltar aqui. Esse caminho que a gente falou que os dois caminhos devem cair nas identidades. Se eu fizer isso, deveria ser a mesma coisa de apenas ficar no mesmo canto aqui. E se eu fizer isso, deveria ser a mesma coisa de apenas ficar aqui na partição. Então, onde que eu vou achar, como vou definir uma minhoca a partir de uma partição que pode ser meio doida, sem perceber alguma regra específica? Para definir essa, o que eu preciso fazer? Para definir essa. Antes de chegar nessa parte. Certo, eu vou pegar então um x e um y arbitrários lá e vou falar, ok, eu vou definir o que significa que eles se relacionam com essa minhoca lá. E se eu fizer isso significa que eu acabei definindo. Se eu definir o que isso significa, então eu acabei definindo o que isso significa. Ok? Ok, agora? Existe C. Onde? no azão. No azão, você para lembrar para mim a ideia de classe, no azão, sim, está o quê? X e Y pertencem a C. Muito bem. Então, tenho como falar quem são equivalentes aqui. Se eu já chegar com uma partição, eu vou falar que eles relacionam se, somente se, eles pertencem ao mesmo time. Certo? E as três propriedades que temos para as partições são as correspondentes das três propriedades que temos para relações de equivalência. Então, relação de equivalência e partição, entre aspas, é a mesma coisa. Dois lados da mesma moeda, você vai visualizar isso como partição. Se você prefere trabalhar com partes e conjuntos assim, você vai visualizar isso como relação, se você preferir usar notação de relações e tudo mais. Agora, quero discutir um pouco essa coisa aqui, esse artiguinho. Então, vamos tentar definir no plano, talvez, seria uma boa. Então, o meu conjunto de interesse agora é o plano euclidiano, que seriam todos os parzinhos de reais. E quero definir que, olha, 2 reais aqui, o x1, y1, relaciona com o x... Não, o xy relaciona com o v. Se é somente se. Estou definindo essa minhoquinha aqui, certo? Vou chamar ela de minhoca 1. X igual a U. Eu preciso, antes de tudo, verificar confirmar se essa coisa define uma relação de equivalência. Então, reflexiva é? Preciso saber que cada XY relaciona com ele. Mas se eu pegar XY, minha pergunta aqui é reduzida para x igual a x. Ok. Similarmente, eu vou verificar que é transitiva e simétrica, não vai ter algo muito interessante aqui. Mas agora a pergunta seria, ok, quem vai ser o R dividido por essa relação?
E eu não tenho opção com a definição que eu dei aqui. Porque eu defini isso, cadê? Está aqui. Esse seria o conjunto quociente. Então, quem vai ser esse... Não, na verdade aqui é quadrado. Então, quem vai ser esse conjunto segundo essa definição que tem lá? Olha. Conjunto de todos os tuplinhas aqui, poderia falar UV, vamos pegar o que eu botei lá, xzinho, XY. Aham, parzinho. Qual a relação aqui? Minhoca 1. Tais que? Sim, eu poderia falar o x e o y pertencem no eje, ou poderia falar essa tuplinha toda pertence no eje quadrado. Aqui tem um pattern matching que está acontecendo. Ou poderia falar, ok, todos os w's. Então forma w é uma tuplinha de reais, não preciso necessariamente usar essa notação. Faz sentido isso? Essa é a mesma coisa. Faz sentido o que está acontecendo? Então, qual seria um membro desse conjunto quociente? Que tipo de coisa é isso? É um conjunto de pares, certo? De reais. Antes de ver como posso melhorar isso, vamos considerar que o x outra relação, vou chamar ela de... Oi. Você disse que isso daí é um conjunto de pares de reais, não um conjunto de conjuntos? Seria conjunto... Peraí, esse conjunto aqui seria um conjunto de conjuntos de pares de reais. Cada um dos seus membros é um conjunto de pares de reais. Tá certo? Talvez eu falei, eu esqueci um conjunto aí, talvez sim. Ok. O que seria o mesmo conjunto agora dividido por outra relação, onde eu vou definir que o x, y relaciona com essa relação assim a partir do v. Se é somente si. Ok, vamos pegar essa também. Essa seria a 2 aqui. Então, a 2 nem vou definir. Vai ser exatamente o que Davi falou. A 1 praticamente faz o quê? Considera equivalentes àqueles que estão na mesma... concordam no primeiro componente. E a minhoca 2 vai considerar equivalentes àqueles que concordam no segundo componente. E aqui... aqui vou pegar... eu gostaria de pegar isso agora. Essa notação é conhecida por todo mundo ou não? É chamada norma. Conhecemos normas ou não? Não. Ok. Vamos esquecer a norma. Vamos pegar distância. Conhecemos distância entre pontos? Ok. Então, a norma não é nada mais do que a distância de um ponto. Para esse caso, não é nada mais do que a distância de um ponto a partir do zero. Então, aqui poderia escrever 0. Onde esse 0 aqui é quem? O 0, 0. Como? Origem, isso. Ok, faz sentido essa coisinha aqui? A pergunta é, ela seria relação de equivalência? É reflexiva? Se pegar um certo carinha, vou medir a distância desse carinha até a origem, vai ser a mesma, com a distância do mesmo carinha até a origem, obviamente. Todas essas vão acabar sendo... aqui, todas essas coisas que estou fazendo são casos especiais de relações de equivalência, onde, para comparar um certo... como chamar ele? Um certo... alfa com um certo β, eu acabo definindo essa coisa para ser uma certa igualdade entre o f de alfa e o f de β. Para uma certa função f. Qual função f aqui, nesse caso? Não é identidade, não. Seria P1, a out left, ou a primeira projeção, o first, sei lá como vocês vão chamar.
No final das contas, para você decidir o que está acontecendo, você aplica uma função nos dois e você compara por igualdade esses dois caras. Okay? E, em geral, para qualquer função que a gente tem, vai corresponder uma certa relação de equivalência que corresponde nessa função que a gente escolheu. Aplica a função lá e veja se ela manda esses caras no mesmo output, certo? Aqui seria quem? É um caso especial disso para qual? F? Outright. E essa? Seria a norma, certo? Mas vamos dizer, não temos, já definiu que seria a norma, mas aqui já tem a própria função escrita, seria AD buraco zero. Não, faz sentido que essa seria a função que estou aplicando tanto aqui no XY, ela virou assim. Se eu aplicar essa nesse, ele vai virar assim. E como vou decidir se eles relacionam? Eu vou comparar com a igualdade dos outputs das funções, certo? Exercício óbvio, verificar que isso realmente define uma função, uma relação de equivalência, verificar se isso é válido para qualquer função f, ou será que eu preciso de alguma coisa mais para a minha função para garantir isso. Mas para essas coisas que estou fazendo aqui, todas essas vão definir realmente uma relação de equivalência. E se eu ficar preso nessa ideia, o conjunto quociente que eu vou ter para cada um desses casos tem uma vantagem. Eu não tenho opção de qual vai ser. Vai ser a coleção de todas as classes de equivalência aqui, a coleção de todas as classes de equivalência no 2, e aqui a coleção de todas as classes de equivalência. Como parecem, na minha mente, a coleção de cada um desses caras aqui? Como parece, se eu quero visualizar isso? Eles concordam no X, todo mundo aqui fazendo assim, ok? A câmera não está pegando, mas enfim. Parecem retas... sim, ok? E aqui? Então, se eu pegar... Vamos pensar um pouco o que acontece aqui. Quero ver isso mais ou menos como uma operação de dividir o plano a partir de uma certa coisa. Aqui é meu plano, aqui é infinito e tudo mais. Se eu dividir isso a partir da ideia que quero identificar os caras que se relacionam nessa parte, cada um dos bichinhos que tenho agora na mesa não é um pontinho, que era a minha mesa original. Eu dividi a mesa a partir dessa relação, então agora cada bichinho vai ser o que é? Vai ser... Esses caras aqui vão ser os novos bichinhos. E certo? Se eu dividir com a outra relação, não vão ser esses. Vão ser... Vou fazer menor aqui. Vão ser esses, que seriam as retas horizontais, ok? E... Vamos lá. Qual foi a outra? A outra vai ser como? Irmãos? Gustavo? Sim. E, ok, ciclos. Okay? Eu vou incluir como caso... A palavra melhor não é trivial, é degenerate. Degenerado? Existe degenerado? É? O caso seria um ponto só. Porque quais são todas as classes de equivalência que tem aqui são círculos, certo? Mas tem uma específica classe, a classe de zero, que é um singleton só, e só tem um ponto, o próprio zero. Se você pegar qualquer pontinho aqui, vamos ver que aqui é o eixo, certo? Se você pegar qual a classe de equivalência desse cara, são todos esses pontinhos que estão nesse ciclo, certo? Qual a classe de equivalência desse cara? Todos os pontinhos desse ciclo aqui, beleza? Então cada classe aqui tem uma infinidade de reais. Todos os pontinhos de membros. Todos os pontinhos desse cara aqui. Será que estamos falando de infinidades? Quão infinitos são todos os carinhos aqui? Contáveis ou incontáveis? Incontáveis, porque tem um intervalo praticamente, só que esse intervalo eu só apenas bendei assim para ficar assim, certo? Existe uma classe de equivalência aqui que não tem uma infinidade de membros e tem só um cara que vai ser qual? A origem, certo? Quais são os relacionados ao zero? Apenas ele, certo? Então, se eu ver quais são as classes de equivalência a partir dessa e dessa, todas são bem parecidas, todas têm uma infinidade de membros até incontável. Se eu usar essa relação de equivalência, o conjunto quociente tem uma exceção lá. E eu falei como se fosse um círculo. É círculo ou ciclo? Círculo. Então, esse pontinho faz sentido chamar que é um círculo degenerate. Um caso, assim, onde você pegou o ciclo e você pegou a raio zero, vamos dizer, certo? Ok. Um caso extremo de círculo. Ok. E como ia aparecer, então, a imagem aqui, se definir assim, ia ter essa, e todas as outras iam ser
essas, certo? Faz sentido para todos? Ok. Vou dar, antes de chegar no meu ponto principal aqui, quero voltar no exemplo onde separei vocês a partir das relações de equivalência. Eu poderia juntar a partir de o x relaciona, vou escrever aqui city, com y, significa que o x e y nasceram na mesma cidade, ok? Poderia falar o x minhoca year, y, para significar que o x e y nasceram no mesmo ano e tudo mais. Ok? Faz sentido essas duas também? Agora, se eu separar vocês aqui e eu também a partir dessa relação, vou querer novamente ver qual vai ser o conjunto quociente. Quais são os membros, qual o tipo do meu conjunto quociente? É a mesma coisa que tinha sempre. É um conjunto feito de conjuntos de pessoas, nesse caso, porque somos pessoas. Certo? Ok. Agora, se eu pegar realmente isso, não sei quantos membros eu vou ter, mas, por exemplo, um membro do conjunto quociente ia ser o Singleton Thanos. Não tem outra pessoa aqui, nasceu em Atenas, ok? Eu imagino o Natal vai ser bastante populoso também, não vai ter só um. Tem várias pessoas aqui nasceram no Natal, ok? E vai ter, imagino que outras pessoas também que nasceram algum Singleton. Alguém já sabe que ele é um Singleton? É Singleton aqui? Tu conhece? É mesmo? Ninguém nasceu lá. Ninguém nasceu lá. Qual é o nome da cidade? Santa Cruz. Ninguém aqui nasceu na Santa Cruz? Não. Não, nasci não. Gustavo nem nasceu. Okay. Então, tem, por exemplo, aqui um membro seria a minha classe de equivalência, aqui seria a classe de equivalência de Isaac. Eu imagino que tem mais uns Singletons, e tem pelo menos uma coisa que não é Singleton, que será o conjunto de quem nasceu no Natal. Tem mais que uma pessoa, né? Quem nasceu no Natal. Tem 2, 3, 4, 5, ok, beleza. E blá, blá, ok. Mas meu ponto aqui é que, e se eu dividir aqui a partir de anos, também vamos ter o tipo das coisas que vai ter no conjunto quociente não vai mudar. É o conjunto quociente, certo? É o conjunto de todas as classes. Nesse caso, o meu conjunto inicial tinha pessoas. Então, o tipo do conjunto quociente ia ser o que é? Set de pessoas. Faz sentido isso para todos? Não vai? O conteúdo mudou. O conteúdo mudou. Não, é diferente. Estou falando do tipo. O próprio conjunto de pessoas mudou nesse caso. Se você pegar cidades, se você pegar anos, vai acabar mudando. Certo? Concordamos? Sim? Ok. E aqui também, já que comecei com reais, no final das contas, qual era o tipo do conjunto quociente? Set de reais, certo? E isso é muito chato. Eu não quero ficar preso, então, para considerar como conjunto quociente especificamente esse cara. Quero relaxar essa ideia para poder falar de um conjunto quociente, não um conjunto quociente, e eu vou querer ter liberdade de decidir qual vai ser o conjunto quociente cada vez. Eu vou dar um exemplo no caso no penúltimo exemplo que eu dei, se a gente considerar T como nossa turma aqui, e se a gente considerar que eu quero dividir isso por essa relação aqui, o tipo dessa coisa, alguém pode adivinhar qual é o tipo que eu gostaria de ter aqui? Set de city, sim. Então, por exemplo, aqui, eu não queria considerar que um dos membros dessa coisa aqui é o Singleton Thanos. Eu gostaria de ver que um desses membros é Atenas. Eu gostaria de ver que um desses membros aqui é, sei lá, Santa Cruz, outro membro é Natal e tudo mais. Então, o tipo certo para essa ideia que tenho, se eu estou pensando nisso, o tipo certo é que cada bichinho aqui do quociente é uma cidade, e não um certo conjunto de pessoas. Faz sentido essa observação? Ok. Pela mesma lógica, qual seria o tipo certo nessas de anos aqui, se eu trocar o sítio por ano? Seria um certo set de anos. E qual conjunto de anos seria isso? Não seria todos os anos do mundo? Seriam os anos onde realmente a gente tem aqui alguém que nasceu pelo menos nesse ano, certo? E aqui não seriam todas as cidades do mundo, seria o conjuntinho de tais das cidades que alguém nasceu lá. Ok. Quero opiniões agora qual seria a maneira mais legal de visualizar isso. Então, a ideia aqui, vamos pensar nisso.
Se eu dividir uma quantidade de pessoas, um conjunto de pessoas, pela relação dessa, nas minhas mãos eu tenho cidades. Se eu definir por relação de anos, eu tenho nas minhas mãos anos. Se eu dividir os reais aqui pelos pela essa aqui, a minhoca 1, no final das contas, como posso visualizar esses? Se eu falar retas, é como se eu estou considerando que aqui é o singleton Thanos, o singleton Zach e tudo mais. Aquilo é uma coisa mais informativa. E uma maneira de pensar nisso seria a seguinte. Se a gente considerar que isso é separação em times mesmo, para jogar um certo jogo, qual seria o nome de cada time aqui? Qual seria o nome da camisa, o melhor nome de camisas? Então aqui, se a gente separar com isso, para a gente jogar uma coisa a partir dessa relação de equivalência, faz sentido que, sei lá, o meu nome não seria Thanos, seria Atenas. E o nome de Isaac seria Santa Cruz e tudo mais. Faz sentido que... Então, o objetivo aqui é adivinhar qual seria um nome legal para esse time. Concordamos que Singleton Thanos seria um nome terrível aqui para essa coisa. Ok. E a partir dos anos, não seria a coleção de tal, seria a coleção de... Não coleção, seria ano blá. O time 95 está jogando contra o time 98. Faz sentido? Então, é isso que eu estou procurando aqui. Qual seria, e antes de chegar lá, se a gente tem uma maneira natural de escolher um representante de cada classe, podemos falar que o time de Thanos vai jogar contra o time de Davi. O representante não vai mudar a coisa, então, nesse caso, se a gente não tem uma opção natural para escolher quem vai ser o representante do time, a gente está procurando um bom time para isso. Se existe uma maneira natural de que, obviamente, a gente consegue perceber que desse time, com certeza, o representante vai ser esse cara, já temos uma maneira de dar o nome disso. Seria o time do cara, certo? Mas nessa coisa de cidades, por exemplo, não temos, quando eu vou separar pessoas aqui, não temos algum motivo de escolher, sei lá, Juliana ou Davi para quem nasceu nessa cidade. Ok? Então, estou procurando um nome de times melhor. Então, aqui... A pergunta é, quais são os times aqui, no final das contas? Quero ver ideias. 1, 2, Caio. Seriam os reais? Sim, faz sentido isso. Então, esse carinho, se pensar aqui é o 0, certo? Os 2 eixos, e aqui são todas essas classes que eu estava pensando antigamente. Quem é esse cara aqui? Ok, quem você ia escolher aqui? Qual era? Qual seria? Raiz de 2. Não, que não era exatamente minha pergunta. De onde você tirou a raiz de 2 aqui? Não entendi. Eu entendi que era o nome do time que você queria ver. Não, peraí. Tecnicamente, todos esses bichinhos aqui, certo? Fazem parte dessa classe. Mas você está falando que, na verdade, cada linha aqui não é um conjunto de reais, vai ser um real, certo? Então a pergunta é, dessa linha aqui, qual seria o real que você ia escolher? Não faz sentido fazer o raiz de 2, porque não dá para entender de onde que você tirou o raiz de 2 a partir dessa imagem. Eu não botei nenhum número aqui. Não, alguém quer dar uma resposta ou assim, entrar na briga? Porque olhando nessa coisa, não tem como extrair a informação de raiz de 2. Então, a resposta não poderia ser um específico real aqui, porque não desenhei nada. A única coisa que eu vou concordar é que faz sentido ser uma coisa positiva, porque ele está aqui. Então, qual seria o nome legal desse time aqui? Tupinho, buraco. Depende de quê? Vai ser esse carinha aqui. Eu não sei se vai ser o raiz de 2, isso faltou aqui. Se eu tivesse desenhado que raiz de 2, você entenderia completamente, certo? Mas não faria sentido falar esse cara vai ser o raiz de 2. Agora, alguém poderia falar, não, eu vou escolher esse cara aqui. Aí já temos um problema meio estranho, tipo, é uma escolha muito bizarra. Então, para cada real que você vai pensar, sendo o raiz de 2 ou não, você pode falar, ok, eu vou considerar toda essa linha, certo, que vai nesse real que eu escolhi, como se fosse, o nome dessa linha vai ser quem? Esse real que eu escolhi, certo? É esse real que caiu aqui, na verdade. Faz sentido isso? Qual seria, então, vamos ver se faz sentido. Nada vai mudar se eu trocar isso. Quais são, se eu dividir o plano por essa relação lá, qual é o resultado? Reais. Posso ver cada uma dessas como se fosse um real. Certo? Então, ok. E aqui?
Que pegadinha. Uhum. Reais não negativos, sim, ok? Por quê? Porque não, o -3 não está aqui. Eles têm a mesma quantidade, hein? Mas não me importa com a quantidade aqui. Então, queria ver quais são a ideia de como que vão formar esses times nos nomes legais. Ok, então entendemos essa ideia, espero. E tem bastante exercícios que eu vou botar para vocês para acertar, decidir qual seria um conjunto consciente legal. Mas ninguém aqui cobrou uma coisa que deveria cobrar. Qual é? Sim, porque eu dei uma definição do conjunto consciente, certo? Mas no final das contas, se alguém falar, não, um conjunto consciente é tal coisa, outro conjunto consciente é tal coisa, a gente precisa ter um critério válido sobre o que seria um conjunto consciente. Vou consultar vocês sobre ideias. Então, se alguém falar, ok, um conjunto consciente são os anos 1900, blá, 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 sei lá, que temos aqui. Um conjunto consciente são essas cidades, o conjunto dessas cidades. O que a gente precisa verificar para falar, ok, faz sentido chamar isso de conjunto consciente. Pode ser terrível escolher, não faz nenhum sentido para os objetivos que temos, mas tecnicamente serve essa coisa como conjunto consciente. Então, o que eu preciso verificar para saber se uma coisa serve ou não como conjunto consciente? Essa é a pergunta. Se ela pertence à casa equivalente? Se o quê? Se ela pertence à casa equivalente? Cuidado. A classe de equivalência de quem? Então, está falando, já consultaram essa coisa aqui? Peraí, sim. Vamos ver. Alguém chega aqui e fala, olha, para essa coisa aqui, eu vou considerar o conjunto de várias cidades aqui. Ok? Esse vai ser o conjunto consciente. A gente pode começar a discutir se é um conjunto consciente legal, lindo, se os nomes são bons e tudo mais. Mas, de maneira matemática, precisamos ter também um critério para falar, ok, pelo menos satisfaz essa coisa, é realmente um conjunto consciente, e outros 500 verificar se é um conjunto consciente legal. Pelo menos queremos saber o que significaria que é um conjunto consciente. A pergunta tem a ver muito com um homework antigo que a gente tinha acho que foi conjunto de funções e relações 1, onde a gente estava discutindo uma coisa lá, não lembro exatamente quando que caiu esse homework, mas alguém falou que se eu tenho uma relação de equivalência, é a mesma coisa se eu tenho uma coisa blá. E o objetivo do homework era achar o que será blá. E eu acho que ninguém fechou até agora. Lembram esse homework, se caiu em algum momento? Caiu, sim, com certeza, eu lembro disso. Vagas memórias, ok. Era um cara fala lá que eu tenho uma partição, ou eu tenho uma relação de equivalência. Agora temos absoluta certeza que é a mesma coisa. E a pergunta é, se outra pessoa que não conhece talvez relações fala, então no final das contas você tem apenas uma função tal, de um conjunto blá para um conjunto blá que faz tal coisa. Tinha esse homework? Alguém tem alguma ideia agora qual seria o que eu vou precisar aqui, Shigiri, tem a ver com essa conversa que temos agora? Sim? Se o seu conjunto que você está dando é equinúmero com aquele ali, tem fixado uma relação? Ok, vai acabar sendo equivalente ao que você está falando. No final das contas, se eu contar as cidades que a gente nasceu aqui, são, vamos dizer, 5. Ok? Poderia formar isso de uma maneira legal, como falei aqui, pegar a Tina, Santa Cruz, blá, blá. Ok. Poderia usar qualquer outro conjunto estranho, basta ele ter realmente a mesma quantidade de membros. Isso vai acabar sendo um critério equivalente. E precisa satisfazer algo. Na verdade, seria ruim se eu falar apenas que o conjunto é suficiente a informação que eu preciso dar. Então, se eu chegar aqui e falar o conjunto consciente aqui é apenas, sei lá, os números de 1 até 8. Vamos dizer que tem 8 cidades aqui diferentes. Ok, eu falei realmente toda a informação que eu preciso falar a partir daí para corresponder na relação de equivalência que estou pensando. Eu apenas sei que as classes de equivalência vão ser 8, mas não sei quais vão ser essas relações de equivalência. Se eu apenas dar a informação de conjunto, eu não capturei a informação de qual foi a relação de equivalência ou de qual foi a partição que estou pensando. Eu apenas falei praticamente a quantidade das classes de equivalência. Então, eu preciso dar um pouco mais
dados aqui para falar que, ok, agora determinei realmente uma classe de equivalência e qual é o conjunto consciente dela e tudo mais. Por exemplo, eu não poderia falar aqui que se um cara está falando e tem uma relação de equivalência no conjunto dessas pessoas aqui, é a mesma coisa de me dar um conjunto, esse conjuntinho aqui. Porque agora eu não sei se eu relaciono com ele ou não. Como vou testar isso? Não sei, só sei que tem 8 times. Mas eu não sei se estou jogando o mesmo time com o Danilo ou não. Tá? Eu não sei nada disso se eu olhar apenas nesse conjunto. Está faltando algo, e isso é algo que tem a ver com o Romulo que estava falando lá. Davi, é dúvida? Um pouco dos dois, mas é mais uma ideia, eu acho. Seria a gente ter uma função subjetiva. Uma função o quê? Subjetiva. Muito bem. Então, se chegar alguém aqui e falar, ok, aqui são o conjunto das pessoas, todas que você está falando, dessa turma, basta eu definir uma subjetiva sobre um conjunto. Para você definir uma subjetiva, você precisa dar duas coisas. Qual é o conjunto, certo? Aqui você vai escolher, pode escolher, por exemplo, Athena, Santa Cruz, blá, 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 ou 1, 2, 8, não sei. Mas também você precisa dar uma função daqui para cá. E Davi tem essa ideia legal de falar, ok, vai ser uma função subjetiva. O que eu ganho pelo fato que ela é subjetiva? Não vai ter lixo ali. Ela vai ter lixo, muito bem, no outro lado. E isso significa que, como que eu vou recuperar a informação da partição a partir dela? Eu pegar a pré-imagem desse cara aqui, a pré-imagem de cada um desses caras, eu sei que vai ser um conjunto não vazio aqui, e eu também sei que essa coisa não vai ter colisões. Não tem chances desses 4, por exemplo, serem mapeados em Athena, e esses 3 aqui mapeados em outro canto. Porque o que eu ia quebrar nesse caso? A univocidade da coisa, certo? E eu sei também que ninguém vai ficar fora. Quem garante que ninguém vai ficar fora? Totalidade da função, certo? Então, se alguém falar, ok, eu vou definir uma relação de equivalência, se eu falar, eu defini uma partição nesse conjunto, eu defini uma função subjetiva desse conjunto a partir de um conjunto que eu gosto, é a mesma coisa, certo? Faz sentido isso? Ok. Bem, alguma dúvida dessa coisa aqui? Posso apagar? Posso, ok. Então, espero que estamos um pouco melhor nesse assunto todo de relações de equivalência e partições. E, em geral, para cada caso, então, podemos apagar esse O aqui. Podemos considerar que, ok, isso é facilmente descritível, mas dificilmente vai ser a melhor opção. Seria muito bizarro você pensar que o melhor nome de um time de futebol é abrir chaves e botar todos os jogadores e fechar chaves. Inclusive, vai mudar daqui a pouco. Então, estamos aqui com essa parte. Quero lembrar o que eu estava falando sobre os fechos e a ideia de como definir esses. Sim, sim. Por favor. Falou que ia falar da definição desse outro conjunto consciente, que tipo, entrega logo que entrega a parte mais interessante do consciente. No caso, se você tem um conjunto A, ok? E você quer definir uma relação de equivalência, uma partição ou uma coisa toda essas, basta você dar uma funçãozinha π de A subjetiva para um certo Q. Então, se você me dar tudo isso, já tenho A, então você praticamente precisa me dar o π e o... Se você me der o π, considero que o codomínio faz parte da definição do π, certo? Eu considero que você definiu uma relação de equivalência. E você, inclusive, escolheu qual é o conjunto quociente do teu interesse. Porque eu vou olhar os membros de Q e vou saber qual é o nome que você gosta para cada classe dessa relação de equivalência. Faz sentido de verificar tudo isso que eu falei aqui? Por exemplo, no exercício óbvio, considere uma coisa dessas, defina a relação de equivalência no A partir disso e demonstre realmente que é uma relação de equivalência. Como ia definir o x minhoca y aqui, dentro do A? O que significaria isso? Que é? Exatamente. Vou aplicar o π no x, eu vou ver se é igual ao π de y. E a pergunta é verificar se essa coisa é... A gente discutiu isso lá. Ok. Outra dúvida? Ok. Agora, a gente discutiu um pouco no final da outra aula sobre fechos. E a ideia é que começa então com um conjunto.
Eu vou utilizar o diagrama interno para desenhar e definir talvez uma relação que eu tenho aqui, talvez tenha esse, tenho uns deles aqui, posso ter uns desses, não sei, ok. E essa é uma relação binária no A, e eu quero definir o processo de fechar essa relação a partir de certas propriedades que eu gosto. E a maneira bottom-up de fazer isso é começar com a relação que eu tenho, e enquanto faltam setas obrigatórias para satisfazer minha relação, ficar adicionando essas setas. Em cada dia que passa, eu vou adicionar todas as setas que faltaram, e no próximo dia eu vou olhar novamente no que eu tenho na minha mesa para perguntar, será que já virou essa coisa legal que eu queria? Porque assim que vai virar satisfazer essa coisa que eu quero, eu vou parar de adicionar mais coisas, porque eu não quero ter lixo. Lixo, nesse sentido, seriam setas que entraram sem serem obrigadas a entrar a partir da propriedade que eu quero. Então, se eu quero aqui pegar o fecho reflexivo, por exemplo, já no dia 0 eu vou ter essa coisa na minha mesa, e no dia 1 eu vou precisar falar, ok, peraí, faltou 1, 2, 3, 4, 5 redemoinhos aqui, então preciso adicionar eles. Ok, adicionei eles, já no próximo dia eu vou falar, ok, será que agora virou reflexiva? Virou, mas esse fecho é muito rápido para fechar. Então eu vou falar, ok, esse é o fecho reflexivo dessa relação. A motivação de fazer isso é porque às vezes necessitamos relações reflexivas ou transitivas ou simétricas, essas coisas, e temos um conjunto inicial de setas, vamos dizer assim, e queremos ver o que essas iam gerar até chegar nessa propriedade que queremos. Os mais comuns fechos para pegar seria o transitivo reflexivo e o transitivo reflexivo simétrico. Então você pode começar com uma coisa qualquer dessas, de jeito nenhum uma relação de equivalência, mas você pode falar, ok, mas se eu gerar uma relação de equivalência a partir de como ela vai ser, qual vai ser. O simétrico também vai terminar logo, certo? Porque no pior dos casos faltaram certas voltas, aqui faltaram algumas voltas, certo? Faltou essa volta, faltou essa volta e não faltou outra volta. Então, já no próximo dia vão entrar todas essas voltas e acabou, já vou ter uma coisa simétrica. A coisa mais interessante seria o transitivo nesse sentido, porque pode demorar até chegar numa coisa transitiva. Então, nesse caso, faz sentido definir, e vocês podem falar para mim quais seriam as primeiras iterações, definir cada dia que passa, qual vai ser a relação que eu vou ter. Então, falam que para falar que o fecho transitivo vai ser a união de todas as relações. Quando falo união de relações, estou me referindo à união dos gráficos das relações. Estou identificando aqui, temporariamente, relações com suas setas. E qual seria, então, na verdade, uma maneira legal para definir essa coisa, na verdade, a gente já tem composição, seria definir o que seria um caminho de tamanho n de um pontinho até um certo pontinho. Eu quero ideias intuitivas aqui, o que seria um caminho de, vamos dar nomes para eles, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que seria um caminho de tamanho 2 aqui? 1 a 6 através do 5, certo? Então, se eu ver que eu tenho uma relação aqui que vai do 1 para o 5 e do 5 vai para o 6, eu posso ver que isso é um caminho de tamanho 2, certo? Na minha relação. O que seria um caminho de tamanho 0? Não posso, estou pensando em categorias, funções, não sei. Seria um caminho onde não andou necessariamente nenhuma vez, certo? Estou apenas no 1. O caminho de tamanho 2 seria onde você andou pelo menos uma vez e tudo mais. Então a ideia é que se eu desenhar isso, estão faltando aqui certas setas que correspondem a caminhos. Tem um caminho aqui de tamanho 3, esse aqui, certo? Mas cadê a seta que vai diretamente e desce para o último? Está faltando. Então ela deveria entrar no fecho transitivo. Eu quero deixar como homework a ideia de
definir formalmente, porque tudo que eu falei, tanto na aula passada quanto agora, eu não defini, espero que não fiz isso na aula passada, eu não defini formalmente nenhum desses fechos bottom-up. E quando a gente define uma coisa, é bom se a gente tem um critério para ver se a gente definiu a coisa correta ou não. E nosso critério, que é muito mais fácil de definir, mas muito mais difícil de trabalhar com ele, seria as definições top-down. Então, quero ver alguma ideia o que seria o fecho transitivo de uma relação, por exemplo, transitivo, se eu quero definir isso como maneira top-down. Primeiro passo? Como é? O primeiro passo? Isso mais ou menos só tem um passo. Depende de como você vai separar os passos, enfim. Mas o que deveria ser? Tipo, ok, eu comecei na outra maneira bottom-up, acabei definindo algo, cheguei numa certa relação. É realmente a relação que merece o nome fecho transitivo essa ou não? Eu preciso ter uma ideia talvez mais simples em forma matemática, talvez muito mais complicada para trabalhar com ela se eu quero trabalhar na prática, mas pelo menos para ter um critério para definir a coisa certa, deveria ser mais simples. Que tipo de coisa vai ser o fecho de uma relação transitiva? Vamos começar com o tipo. Não, tá, se você identificar a relação com o seu set, sim. Mas vai ser uma relação, certo? Eu começo com uma relação, o fecho transitivo dessa relação vai ser o quê? Relação no mesmo conjunto. Comecei uma relação binária no A, se eu pegar o fecho transitivo dela, vai continuar sendo uma relação binária no A. Só que a esperança é que ela vai ganhar agora a propriedade de ser transitiva. E também a esperança é que, se por acaso eu comecei com uma transitiva, o fecho transitivo vai ser quem? A própria coisa que eu comecei, certo? Ok. Então, ideias de como poderia definir isso em forma assim, simples matemática, talvez complicada na prática. 1, 2, 3... Que val? Matemática não tem mais relação. Pode ser. Que é tipo, eu Matemática não pensei tem. em um fecho que iria reduzir as setas que impedem que ele seja transitivo. Então, tipo, eu tenho... Parece que você está pensando, você quer incluir, não reduzir, né? Que impede, já que você falou, impedem ele ser transitivo. Eu tenho 3 pontos e eles são... Os 3 são conectados, tipo, do primeiro... 1, 2, 3, certo? Isso, 1, 2, 3, e tem uma seta do primeiro para o segundo, mas não tem do primeiro para o terceiro. Sim, mas tudo que você está escrevendo aqui é o bottom-up. Porque você está falando, aí está faltando essa seta, eu vou adicionar, não? Não, eu iria tirar o caminho para o terceiro para poder ficar só o caminho para o primeiro e o segundo. Então você está destruindo né? Não, mas a ideia é que você começa com uma coisa que talvez não é transitiva, e você quer acabar com uma coisa que com certeza é. O que você está falando parece que você vai começar com uma coisa transitiva e você quer retirar coisas para garantir que não vai ser transitiva, ou entendi errado. Como é que vai ser transitiva? Se o ponto 1 e 3 estão conectados, mas eles não têm uma seta direta? Eu acho que a ideia dele é tipo, destruir todos os caminhos de 2 para ficar só os caminhos de 1. Que aí teoricamente é transitivo. Mas esse é o ponto. Você vai acabar começando com uma coisa possivelmente transitiva, e você vai garantir que a coisa que você não vai ser transitiva. Né? Você vai apagar setinhas. Né? Mas se você apagar setinhas, você já quebrou caminhos que você já tinha. A ideia é que você precisa adicionar os caminhos que faltam. Inclusive, tá, ok, não. Queremos chegar praticamente na mesma coisa que a gente ia chegar bottom-up, a ideia é essa. Só que de uma maneira mais simples, para depois verificar se a bottom-up concorda com essa coisa mais simples. Porque se ela concorda, a gente vai ter ok. Então, temos 2 definições equivalentes para a mesma coisa e são corretas. Tá, baseado que a top-down vai ser correta por motivos assim, meio óbvios. Juliana? Eu ia dizer para ligar todos os pontos, mas eu acho que... Se eu ligar todos os pontos com todos os pontos, qual é o problema? Lixo. Lixo. No sentido de, peraí, no meu exemplo aqui, por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3, certo? O fecho reflexivo deveria ser essa coisa adicionando essa setinha. Se adicionar todas, por exemplo, vão entrar essa aqui, de 3 para 2. Mas por quê? 3 para 2. Não faz sentido adicionar essa seta de 3 para 2, não tem motivo de entrar. Se o meu interesse é apenas a transitividade, ela não deveria entrar. Eu quero começar a partir das coisas que vou ser obrigado só para adicionar.
Ian? Pega todas as relações no A que contém as setas da sua relação. Tipo, eu estou vendo as relações como conjuntos agora. Sim. E aí a interseção de todas essas. Né? Tu esqueceu só a palavra-chave aqui? Relações transitivas. Isso. Certo? Eu acho que tu não falou, talvez eu não escutei. Eu não sei se Vou considerar todas as transitivas do mundo inteiro, certo? E eu vou querer pegar não todas, desculpa, essas que incluem pelo menos essas 3 setinhas. Eu vou pegar a interseção de todas elas para falar, ok, nesse caso, por exemplo, vou acabar apagando o lixo que deveria apagar. Porque essa coisa vai acabar saindo? Porque já dá para achar uma transitiva que inclui essas duas sem incluir essa. Seria essa aqui, por exemplo, que vai acabar apagando as outras setas. E isso me permite também definir o que seria o fecho reflexivo transitivo. Porque significa que, ok, então o que me importa são funções que têm essa propriedade, elas são reflexivas transitivas. Qual vai ser esse fecho? Ok, pega todas as relações que têm essas duas propriedades e incluem essas setas iniciais que você quer e você vai ser o fecho transitivo. Sim. Reflexivo, sim. Não entendi como assim pega todas as relações que têm a propriedade e o que a gente vai fazer com essas relações? Aqui está identificando a palavra relação com o gráfico dela. Certo? Então, se eu reduzir cada relação para olhar ela apenas como um conjunto de setas, eu posso intersetar essas. Sim, mas... Para isso funcionar no segundo, precisamos demonstrar que fazendo isso, continuo com uma relação transitiva. Se eu pegar uma coleção de transitivas e intersetar todas elas, preciso demonstrar isso não é gratuito. Então, o que isso vai ter a ver com aquela relação inicial que a gente queria? De onde que chegou essa relação inicial? Porque a gente não pegando todas no mundo, pegamos todas que têm a propriedade que a gente quer e incluem essa inicial que a gente começou. Então aqui, por exemplo, se eu começar com essa aqui, vamos pegar um 4 aqui também assim, ok? Eu não vou considerar essa aqui, que não tem nenhuma seta na interseção. Se eu tivesse considerado essa, a interseção de todas ia ser vazia, essa é vazia. Mas não, por quê? Porque ela não inclui a inicial, essa é a minha inicial. Então eu vou considerar um bocado de outras relações, que são todas transitivas, e todas têm pelo menos essas setas. E o que eu preciso demonstrar para isso funcionar é que se eu intersetar transitivas, o resultado de transitivas, se eu intersetar, sei lá, simétricas, assimétricas e tudo mais. Faz sentido essa ideia? Sim, não, ok, não? Não entendi bem. Podia me ajudar? Te ajudar? Sim, Juliana. No caso, essa interseção, ela vai tornar o quê mesmo? Estou pegando a interseção de relações, onde estou considerando, por exemplo, para essa relação aqui, qual seria o gráfico dela? Seriam só essas setinhas aqui. A setinha 1, 2, a setinha 2, 3 e a setinha 4, 3. Então, estou identificando essa relação aqui com esse conjunto. Não é a mesma coisa, mas para facilitar a fala, vou falar, quando eu falo intersetar uma relação, eu estou tratando o gráfico dela. Essa, literalmente, seria o gráfico da R, é esse cara aqui, onde R é essa relação. Então, essa aqui não está na coleção que estou intersetando. Mesmo que ela consiga incluir todas essas 3 setinhas, ela é o conjunto das 3 próprias setinhas, ela nem é transitiva. Então, ela não vai fazer parte dessa coleção. Outra, que seria o R quadrado, que seriam todos os I, J, que I e J estão no R. Então, aqui a relação completa que relaciona todos com todos, com certeza vai fazer parte da coleção que eu vou intersetar. Porque eu tenho isso, primeira coisa, check, e ela é transitiva, com certeza. Não tem como faltar caminho, ela tem todo mundo. Mas a ideia é que não vou pegar apenas essa, eu vou pegar uma coleção de todas as das relações que tem pelo menos essas setas iniciais. Então, todos os... vou intersetar quem? Vamos chamar R essa coisa aqui. Eu vou pegar a interseção de quem? Ajude aqui. Todas as... como a gente vai chamar essa inicial? R0, aqui. A interseção de todas as R's que são relações... sim, vou chamar agora relações no A. Tais que a R é transitiva.
E o gráfico, para ficar de uma maneira mais correta assim, o gráfico da... Ai. Não, o problema é que eu precisaria aplicar o gráfico aqui também, certo? A intenção de todos os... Tá, vocês vão inferir qual é o tipo aqui. Vou intersetar o gráfico de todas as R's, tais que é o R transitiva, e o gráfico da R inclui o gráfico da R0, ok? Técnica. E o bom dessa definição é que não preciso me preocupar se eu mudar qual é o meu interesse. Não é transitiva, é simétrica, ok, bota simétrica aí. Não é transitiva, é, sei lá, reflexiva, bota isso. E, inclusive, se eu tenho interesse em duas coisas simultâneas, eu quero transitivas e reflexivas, eu quero, sei lá, preordens. Então, vou falar, ok, mesma coisa, aqui vou falar R é uma preordem e faz isso. Okay? Um segundo só, se eu tenho para falar o fecho transitivo apenas de uma relação é denotado assim, com um maisinho, e o fecho transitivo reflexivo é denotado assim. E essas coisas devem nos lembrar algo, pelo menos essa, a gente já definiu isso nos conjuntos de funções e relações para ser a coleção de todas as n tuplas a partir de n0 ou mais, os strings feitos de certo conjunto. E para quem viu regular expressions, os mesmos simbolizinhos são usados para a mesma exatamente ideia. Esse seria esse caráter, ou algum caráter desse conjuntinho que tenho aqui, 0 ou mais vezes, e isso seria pelo menos uma vez. O 0 aqui é porque está adicionando caminhos de tamanho 0 a partir da reflexividade que eu supostamente estou desejando. E aqui tenho um maisinho, não quero caminho 0 porque não me interessem, não quero incluir necessariamente esses caras, não estou nem aí para as reflexivas. Mas já que eu preciso adicionar os caminhos de vários, a partir da transitividade, eu vou ter pelo menos um aqui. Alguém já viu, já tem galera aqui que viu regular expressions ou não? Tem uma pessoa só? 2? Não, 3? 4? Tá, tem, ok, beleza. Então, agora vocês sabem de onde vêm esses nomes, mas o asterisco não são escolhidos arbitrariamente. Sobre os fechos, quero deixar vocês tentar definir formalmente tanto o top, na verdade o bottom-up, o top-down seria isso que a gente definiu aqui. Mas preciso demonstrar que é interseção de transitiva a transitiva. Porque se não fizer isso, eu vou acabar seguindo a abordagem top-down com a esperança de chegar numa coisa transitiva e talvez ela nem vai ser transitiva. Certo? Então preciso demonstrar isso. Outras dúvidas aqui? Sim, Isaac. Foi escolhido ali um conjunto de conjuntos, os gráficos das relações. Mas a gente não poderia falar da interseção zona realmente de relação? Muito bem, sim. Se a gente realmente definiu essa operação que a gente definiu, eu acho, né? Poderíamos pegar, para não precisar reduzir nos conjuntos, certo? E nesse caso a gente precisa definir também o que significa que uma relação R inclua uma relação Q. Porque isso a gente acho não definiu, mas deveríamos definir. E isso faz sentido definir. Significa, a melhor maneira de definir isso é reduza isso nos gráficos e você já sabe o que significa. Opa. Faz sentido? Faz sentido isso? Ok. E podemos pensar nesse caso que é... fale. Sim. Então, é importante a gente considerar o gráfico disso e não a partição? Partição não tem como falar para falar? Partição de R está incluso... Não, cuidado aí. Partição, não faz sentido falar partição de R. O R é uma relação qualquer aqui. Não necessariamente uma relação de equivalência. Se eu tenho uma relação de equivalência, eu posso abusar um pouco, chamá-la de partição. Mas aqui, essas definições todas que a gente tem feito entre relações, são para uma relação qualquer, não precisa ter nenhuma propriedade interessante. Sim, Danilo? A pergunta que só pensou agora, que eu acho que ele fez mais no início da aula. Tudo bem? Quando você fez aquele desenho, tipo, do ponto lá, e separou os carinhas lá e fez a relação do X. Uma dúvida é que na aula passada você falou que a gente poderia ver as funções como relações. Então, tipo, sei lá, se eu tenho uma função que pega um X, que está no lá e leva para o conjunto. Um segundo.
Tu já falou sobre essa ideia de implementar funções como relações. Qual seria, se eu tenho uma função f, certo? Eu quero mandar essa para uma certa relação. Qual seria o gráfico dessa relação? Seriam todos os x, fx. Vamos lembrar isso? Tais que o x pertence no domínio da f. Eu vou considerar ela como uma relação. Esse seria o gráfico, na verdade. Então, eu quero ver isso como se fosse uma relação de quem? De onde para onde? Vou dar nomes na f. A f, no caso, vai ser uma função de a para b. Então, eu vou falar isso de f, vou falar aqui a. E aqui seria uma relação, então, de a para b. E como a gente ia definir realmente aqui uma função, não é qualquer relação de a para b que eu vou chamar de função, é apenas aquelas que têm a propriedade de totalidade e univocidade. E nesse caso, eu posso ver que o conceito de relação é o conceito de função é implementável em termos de relações. Eu posso também visualizar isso falando que a relação é generalização do conceito de função. Por outro lado, é um exercício para vocês fazer o contrário. Se eu retirar as relações como tipos primitivos e você quer trabalhar com relações, como você poderia definir relações em termos de funções? Então, não pense que existe uma hierarquia necessariamente entre os tipos primitivos que temos e aqueles que implementamos. Poderia ser escolher outros como primitivos e, mesmo assim, conseguir implementar algo. Inclusive, talvez nessa aula ainda, não sei, depende como a gente vai andar, podemos ver uma ideia e talvez só precisamos conjuntos, por exemplo, que seria a ideia de teoria dos conjuntos para fundamentar a matemática. Mas volte agora, porque eu te interrompi no meio da tua pergunta, só para lembrar como funcionou essa parte que você falou. Então, você começou falando que temos como implementar funções usando o tipo de relações, que seria exatamente assim. Tal que, aqui preciso tal que, certo? Tal que f é total e f é unívoca. Onde o total e unívoca estou considerando essas como se fossem propriedades afirmáveis para relações. Ok? Quando eu vou chamar a R total, na verdade deveria chamar isso de L total. Cuidado, esse L não é esse R, tá. Não, vou deixar esse R mesmo. Esse left aqui, isso não é right. O que significaria que R é L total? Não? Nenhum palpite? Eu tenho aqui uma A, eu estou visualizando a R como um mapeamento que tem aqui o A e B. Para todo Azinho no A. Existe um B, certo? Existe um Bzinho no B. Então, o que o A relaciona com esse Bzinho? O que eu ia chamar de R total? Para todo Bzinho no Bzão, existe um Azinho no Azão. Então, o que? Relaciona com B. B relaciona com A, teria que ter um taipero, certo? Porque o R aqui, essa R é uma relação A a B. Que lembramos que isso eu estou vendo como sinônimo de A para B para prop. E talvez, nesse caso, deveria enfatizar isso botando pontinhos aqui, mas é daquelas questões que são vagas ainda. Ok. Você definiu sobre atividade. Só que eu estou falando em termos gerais de relações, então eu quero definir para uma relação o que significa left total, o que significa right total. Agora, se por acaso minha relação representa realmente uma função, isso significa que ela tem a propriedade left total e a propriedade de univocidade direita, certo? Então, preciso ter aqui também duas noções que são left e right. E quais seriam essas de... vamos chamar de left uni e R uni. E como poderia definir essas duas? Acho que é só troca para ficar existe não, né? Não, porque se eu botar aqui existe única, eu já vou incluir a existência dentro disso. Eu quero apenas falar de... não tem mais que uma. Ok. Certo? Então aqui seria, na verdade, para todo A. Uma seria para todo A, vocês vão entender onde. E para todo B, belinha, o que é?
Se o A relaciona com B e relaciona com B', então, muito bem. E o outro seria para todo B, para todo A'. Sim, bora. A relaciona com B e a linha relaciona com B. Então, muito bem, ok. Então, qual seria melhor usar o uni aqui? Qual seria left aqui? Qual seria right? Essa me parece melhor para right, né? Concordamos? A unicidade garantida na direita e aqui a unicidade garantida na esquerda. Ou unívoca na direita, unívoca na esquerda, vamos dizer assim. Então, se eu tenho esses conceitos definidos aqui para qualquer relação, eu quero definir o que significa a função. Quais eu vou escolher aqui para a minha relação satisfazer, para ter o direito de ser chamada função com minha definição? L total e... Certo, ok. Então eu vou falar uma função, para mim, que não que tenha funções primitivas, mesmo que a gente tem, é uma relação que tem essas duas coisinhas. Eu vou precisar definir o que significa aplicação, a gente fez isso na aula passada, poderia definir o que é composição e tudo mais. Observação, não preciso definir realmente composição, exceto se eu quero implementar a composição de uma maneira mais eficaz. Por quê? Porque eu posso copiar a definição de composição que meu amigo deu lá, que ele fez composições, no final, quando ele tinha funções, no final das contas ele definiu o FG aplicando no X, falando quando que seria isso. Isso seria f de g de x. Então, se eu definir o que significa aplicar uma função no argumento dela, eu ganho isso de graça também. Mas talvez, para a minha aplicação, para a minha implementação lá, eu gostaria de redefinir isso. Então, forma que seria respeitada essa igualdade, mas talvez seria uma maneira mais eficiente. Então, não preciso realmente definir a composição. Se eu definir basta eu definir a interface que tem realmente a função. Qual a interface real da função? Posso perguntar domínio, condomínio e dar azinhos para pegar bezinhos, certo? Então, se tem essas duas propriedades, vou chamar ela de função. E por acaso, se ela tem essa propriedade também, eu vou chamar como? Subjetiva. Se tem essa, injetiva, ok? Beleza. Mas agora, tudo isso começou interrompendo Dani, e que ele já esqueceu qual era a pergunta dele, ou não? Eu acho que vou fazer, mas, por exemplo, se eu tenho um conjunto A, aí eu tenho um carinha aí, e sei lá, ele relaciona com outros bichinhos desse mesmo conjunto. Então você já está no mundo que tem de A para A, certo? Ok. E ele relaciona com esse, ok? E? Aí a minha dúvida é se eu pensasse numa função, que no caso pegasse um bichinho do A, levasse ele para o B, então... Tem o B aqui. Então tem um B aqui também? Tem um B, nesse meu mundo maluco. Tem um B e a relação tipo, seria, a função ia pegar um Azinho e ia relacionar com... Não, ele ia mandar para a função. Vamos usar mapear ou mandar, associar, para não abusar do verbo relacionar. Aqui você tem uma relação, então, no A? Mas tipo, a minha função mapear o carinha do A para o B, eu poderia ver como uma relação de A para B. Tipo. Também, ok. Aí a minha dúvida é que, tipo, a gente começou essa aula pensando nessa parte de relação com bichinhos do A se relacionando com eles mesmos. Aí eu fiquei meio bugado quando eu pensei na possibilidade de um carinha do A se relacionar com alguém de outro conjunto. Mas nesse caso você tem duas relações, nada a ver na mesma mesa. Não é ruim, mas tipo, não tem uma conexão sem você falar que precisa respeitar tal coisa, precisa tal coisa acontecer. Não tem uma coisa que conecta a tua relação aqui e essa relação de A para B. Então você tem efetivamente uma relação, se eu entendi o que você está falando, que é de A para A, e você tem uma outra relação R' que é de A para B. A pergunta seria, você tem alguma extra informação sobre como elas comportam assim, em combinação, alguma das duas? Ou você está perguntando apenas se você pode ter uma situação dessas? Apenas você pode abrir uma situação. Sim. Obviamente, para qualquer conjunto que você tem, faz sentido considerar quaisquer dois conjuntos, na verdade, que você tem, faz sentido considerar o tipo de relações de um para outro. Pode ser o mesmo ou não. Aqui a situação que você está descrevendo você tem uma relação aqui,
uma relação planar. A gente definiu composições, por exemplo, então se você tem uma relação de A para A e uma de A para B, é um caso especial, você pode definir a composição dessas duas. Então, por exemplo, se ela relacionou o 1 para cá e também para cá, e talvez o 2 para cá, agora você vai saber que pegar a primeira composta com a segunda vai relacionar o 1 com esse carinha aqui, por exemplo, porque você pode ir através da R para cá e através da R' para lá. Um exemplo, tipo... Mas isso eu apenas estou aproveitando que isso tem a forma A coisa e a outra tem a forma coisa B, onde coisa aqui é o próprio A. Então pode ser definida a composição. Mas em geral, sim, não tem alguma... Tá. Sim, fale. Aproveitando, saindo um pouco disso, mas ainda perguntando, é que quando você também ainda fez aquele primeiro desenho, você tipo, separou, aí sei lá, esse conjunto aqui é de quem nasceu em Atenas, esse aqui é de quem nasceu em Santa Cruz. Tipo, a pergunta, ela é sempre, como pode dizer, ela é específica, porque, por exemplo, eu posso ter Thanos que nasceu em Atenas, mas eu também poderia ter outra relação que é, tipo, o cara que nasceu em 80, sei lá. Eu poderia ter outra pessoa que nasceu em 80, mas não nasceu em Atenas. Sim, mas nesse caso você deveria ter duas relações de equivalência correspondentes também em duas partições. Pode ser que acontece que as intenções são diferentes e as extensões acabam sendo as mesmas. Tipo, não sei agora qual seria um exemplo, mas... Aqui na sala, se fosse por ano de nascimento e cidade, e você ia ficar no segundo sozinho. Mas a cidade se ia mudar de novo. Mas na primeira abordagem que você não estava na cidade. Então vamos se separar... não, peraí. Tem alguém que nasceu depois de 2000 aqui? Depois de 90? Tu quiser, nos anos 90, nascimento, nos anos 90. Então não vai funcionar exatamente assim. Mas enfim, imagina que dá para entender. As citações podem ser diferentes. Se você falar cidades ou... Não sei o que vai dar diferente aqui. Mas enfim, é outra coisa as intenções, outra coisa as extensões. Então, a partir da intenção, pode gerar partições. Se você olhar apenas no conjunto, agora você tem o mesmo conjunto. Aqui pode falar, isso foi gerado a partir de anos, décadas que cada um nasceu. Ou pode ser, ou talvez foi gerado a partir de, sei lá, país que alguém nasceu. E nesse caso a gente vai falar, ok, mas são iguais. Tanto as relações, porque quando a gente fala em relação de igualdade entre relações, a gente continua falando de igualdade como se fosse extensional. Então, mesmo que o x minhoca com y pode acabar significando uma outra coisa intencionalmente, certo? Pode acabar sendo que ele é equivalente com uma outra coisa, minhoca 2 aqui, para todo x e todo y, que significa uma coisa completamente diferente. Mas se para todo x e para todo y as duas concordam, mesmo que as traduções são diferentes, a gente vai falar que então a minhoca 1 é igual à minhoca 2, porque a gente considera igualdade sempre a igualdade extensional. Exceto se queremos enfatizar, falar, não, mas intenções, mas o padrão seria pegar sempre essas extensões. Sim, Isaac. Era bem no início, quando a gente tinha relação de equivalência e atração. Ok. Foi, entre aspas, a mesma coisa. Porque a gente pode a gente pode entender a relação como... Descer não, porque... Qualquer uma dessas coisas que você vai dar para mim, eu tenho como visualizar essa com outra maneira, sem perder e sem ganhar informação. A única coisa que vou perder ou ganhar é inspirações. Se eu visualizar cidades, eu entendo melhor o que está acontecendo. Se eu visualizar conjuntos, Singleton, Thanos, Singleton, Jack e tudo mais, vou perder inspirações para trabalhar no meu problema, mas no final das contas, a informação que eu tenho, eu nem ganhei nem perdi. Faz sentido isso? Não, acho que não era isso não. Fale. Eu tenho a relação de equivalência, eu vejo ele como sendo um conjunto, e aí eu tenho a parção em si, que é, através da relação de equivalência, eu consigo gerar de uma relação de equivalência eu tenho uma parção, e a parção tem a relação de equivalência, e aí, entre aspas, a mesma coisa, só que eu vejo os dois como sendo conjuntos e eu consigo uma isa entre eles. Eu entendi qual é um conjunto dos dois, que é a partição que corresponde na relação de equivalência. Outro conjunto é qual? O gráfico? É o gráfico da relação. Não, mas isso não vai ser nada a ver um conjunto com outro. E nem seria o correspondente. Se houver uma relação de... Você pode pegar uma relação de equivalência e falar qual é o seu gráfico. Você chegou num conjunto.
Sim, mas você esqueceu praticamente que ela é uma relação de equivalência, blá, blá, você está olhando apenas os parzinhos que relacionam. Se é outra coisa, falar qual a partição dela. Os dois são conjuntos, certo? Só que até os tipos deles, se você olhar um pouco mais para profundo, que tipo de conjuntos são? Conjuntos de quê? Certo? A primeira ia ser conjuntos de bichinhos, de parzinhos, certo? Seria um subconjunto do A cross B, ou que é até aplicável para na verdade do A cross A, porque você falou relação de equivalência. E o outro seria conjuntos de A. Então, num caso, você teria set de A cross A, em outro caso, você teria set de A. Mas não é apenas o fato que eles têm tipos diferentes que não estão representando a mesma coisa. Mesmo se fosse o mesmo tipo aqui, seria um outro conjunto extraído de uma maneira e outro conjunto extraído de outra. O que eu estava tentando falar é que se você tem uma relação de equivalência, você está considerando ela como uma relação. Beleza, eu posso considerar ela como uma partição. Se você falar... Então, meu ponto é o seguinte. Relações de equivalência no A e partições no A, partition no A, são isômorfos. Você trabalhando aqui, eu posso, cada vez que você pegou uma relação de equivalência, eu tenho como traduzir isso numa partição. E cada vez que aqui traduzir para cá, em tal forma que a tradução é fiel, sem perder informação, sem ganhar. Ou seja, traduzir de ida e volta, a mesma coisa, traduzir da volta a mesma coisa. É cada operação que você vai pegar aqui, se você quer compor duas relações de equivalência, eu posso definir a mesma coisa aqui nas partições. Certas coisas vão ser mais naturais, legais para fazer no mundo, certas outras, e isso é legal porque a gente vai visualizar esse conceito, que é o mesmo conceito com várias abordagens, a gente vai escolher visualizar isso como relação de equivalência ou como partição, dependendo do que a gente quer fazer. Faz sentido? Esse isomorfo vem com muitas raças, né? Esse isomorfo. Não é, porque aqui eu estou considerando que tem uma ida e uma volta, certo? E a gente deu até certos nomes para esse, seria o tu, ek e... certo? Faz sentido? E eu posso definir até adicionar uma certa estruturinha aqui para falar o que eu posso fazer com relações. Eu posso compor relações. Ok, então preciso falar aqui também o que significaria compor as correspondentes partições. E como posso descrever isso em termos de conjuntos. Pode acabar sendo feio. Em geral, um dos dois lados, para cada aplicação que eu estou pensando, vai acabar sendo menos legal que o outro. O outro vai ser mais legal, aí você trabalha com qualquer um dos dois, se você quer. Meu ponto principal é o seguinte, se alguém falar, seja aí uma relação de equivalência, você não precisa definir a partição. A gente já está ganhando essa coisa de graça, a gente vai falar, então, me dê essa coisa aqui, o A dividido por R. E eu sei que é uma partição, porque essa é uma relação de equivalência, e esse é o conjunto consciente. E você tem o direito de escolher o conjunto consciente, e nesse caso você basta dizer qual seria uma... subjetiva para ter o conjunto favorito de nomes para o quociente. Então, qualquer dessas coisas que você vai ter é praticamente a mesma informação. Sim, Davi? Uma dúvida que talvez seja meio óbvia, por exemplo assim, faz sentido a gente se preocupar em definir uma relação de equivalência quando a gente tem uma função injetiva? Em qual sentido? Porque assim, eu acho que nesse caso, talvez a gente tenha que acabar encontrando a igualdade como sendo uma relação. Não, peraí. Se você está falando substituir aqui a ideia de subjetiva por injetiva, isso não ia funcionar. Isso não ia funcionar. Sim. Pode pensar porque, mas porque você mesmo falou subjetiva. Eu tenho certeza que você não chutou um dos dois. Você pensou o porquê que você precisa. Então, bem, outra dúvida? Não, ok. Vamos voltar um pouco para falar historinha. Estamos já ainda no cantor, que tem botado os conjuntos na mesa como objetos de estudo de verdade. Tem Frege, que é um lógico super grandão da época, que está tentando formalizar a matemática de tal forma que tudo vai ser a partir das regras de uma lógica que está escrevendo lá, um trabalho de muitos, muitos anos. E no 1902, Russell
manda uma carta para Frege. Vocês devem ter ouvido o famoso paradoxo de Russell e vamos ver exatamente, formular esse paradoxo em termos de notação que temos, que não foi formulado exatamente assim para Frege, mas a ideia é a mesma e bem simples. Então, a gente tem trabalhado com conjuntos desde criança, em geral, e a gente conhece vários conjuntos. Um conjunto seria o conjunto de 1, 2, outro conjunto seria o vazio, outro conjunto seria o conjunto de naturais. E vou bagunçar aqui, vou considerar até conjuntos, não quero me limitar a conjuntos assim bem tipados, posso considerar até conjuntos que têm, sei lá, Thanos, ou conjunto de naturais, o número 5 e o conjuntinho de naturais, vírgula 5 e tudo mais, certo? São, como é? Talvez eu falei uma besteira, mas enfim. Esse é um conjunto também, a gente conhece todos esses conjuntos. E até agora, todos os conjuntos que a gente encontrou na vida, tanto sendo mal tipados, como esse aqui, ou bem tipados, a gente não trabalhou com nenhum conjunto que tinha a propriedade, talvez estranha, de pertencer a ele mesmo. Sobre os naturais, por exemplo, é verdade essa coisa aqui? Se eu pensar de uma forma tipada, vou falar isso até tem taipero. Mas se eu pensar de uma forma não bem tipada, eu não posso falar que tem taipero, eu posso responder se por acaso acontece ou não. E não acontece porque esse não é um natural, então ele não pertence no conjunto dos naturais e acabou aqui. E todos os conjuntos que eu tenho trabalhado na minha vida não têm essa propriedade. Okay? Mas faz sentido se perguntar se tem conjuntos que pertencem, sim. Então vamos chamar esses caras aqui comuns, ou tranquilos, sei lá, escolhe uma palavrinha legal, e esses podemos chamar, sei lá, de exóticos, porque a gente ainda não sei como podemos chamar, não faz sentido, não me importa. A gente tem usado o set builder desde criança também, certo? Que nos permite definir conjuntos. Dessa forma, todos os x tais que, e aqui vou escrever, eu não posso escrever qualquer bobagem que não é concreta, eu preciso escrever coisa, por exemplo, não posso falar x tais que o x é um número bonito. Eu preciso definir o que significa um número bonito para usar isso, ok? Mas eu acabei de definir o que significam essas palavras aqui, então posso usar essas, e essas definições são bem concretas. Concreta significa que não dependem de alguma objetividade. Certo? Não poderia falar o conjunto de todas as pessoas lindas, certo? Isso ia acabar mudando bastante, dependendo de quem vai perguntar. Então, aqui, eu quero considerar todos os x's, tais que um x é um conjunto, vamos falar tranquilo, por exemplo. Ok? Eu não conheço, por enquanto, nenhum conjunto que não é tranquilo. Todos os conjuntos que eu conheço na minha vida são tranquilos com nessa definição. Mas faz sentido me perguntar, para cada conjunto que eu estou definindo, faz sentido me perguntar se vai que, por sorte, eu consegui descobrir um conjunto exótico. Certo? Então, podemos pensar aqui que Russell está definindo aqui, seja R de Russell. Não é assim que ele fez, mas enfim. Estou definindo um conjunto aqui, estou usando aqui o set builder. Eu não estou roubando porque a condição que eu escrevi aqui é concreta, não é ambígua ou sei lá. E a pergunta é, o que quero perguntar? Se o R é tranquilo ou não. Pois é, ok. Isso deve lembrar o que está acontecendo com a diagonalização de Cantor, espero que sim. Então, vamos separar em casos. Podemos considerar que eu tenho até o lema, não tenho algum problema aqui, e sem perguntar nada disso, eu tenho o direito de perguntar separar em dois casos, certo? Caso que sim, caso que não. Caso que é tranquilo, o que eu posso inferir aqui? A partir de que é? Logo, o R pertence a R, isso estou usando que o R é tranquilo, certo? Mas agora talvez faz sentido pintar um pouco os R's, pelo fato que o R azul pertence no R vermelho. O que significa pertencer no R vermelho? Significa que você satisfaz essa coisa, esse é o R vermelho, certo? Significa que você é um desses X's, então eu posso falar, já que a coisa preta pertence no
no vermelho, o que eu posso inferir sobre a coisa preta? R é um conjunto exótico, mas exótico significa o quê? Não tranquilo, certo? Não tranquilo. Faz sentido isso? Então, praticamente, o que eu estou fazendo aqui é... então, aqui tem uma contradição, certo? Mas não posso falar que explodiu o mundo mesmo, porque eu estou apenas num subcaso que aconteceu essa explosão. Mas se eu vou considerar outro caso, eu vou ter também uma explosão aqui. R não tranquilo ou exótico. Então, o que eu posso inferir logo a partir disso? Pelo fato que ele é exótico, significa que ele pertence a ele mesmo. Então, já que ele pertence à coisa vermelha, o que eu posso inferir? Não, eu queria trabalhar de uma maneira simétrica, aqui não vai ser simétrica. O não tranquilo, então, o não tranquilo significa que pertence nele. Não, está certo aqui, eu escrevi, não foi? Ele não pertence a ele. Ok. Um segundo. Então, aqui, na verdade, o que está errado aqui é esse logo e essa justificativa também. Qual o problema aqui? Tranquilo significou que não pertence a ele mesmo. Mas você pode fazer por causa do Tá. Ok, sim. Mas eu queria realmente fazer isso de uma maneira que é exatamente simétrica. Alguém pode me ajudar aqui? O que eu entendi é que tipo, ele não vai pertencer a ele. Como é? Ele não é tranquilo. Logo R Não, não pertence a ele. peraí. Logo R pertence a R, é a justificativa que muda. O R resolve. Peraí, não tranquilo significa que ele pertence a ele. Aqui estou usando apenas R não. Ok, obrigado. R não tranquilo, ok? Concordamos? Agora, logo, pelo fato que ele pertence aqui, na coisa vermelha, o que eu tenho? R tranquilo. Esse logo refere aqui mesmo. Ok, está certo. E eu tenho novamente um boom, porque o boom aqui foi o quê? Eu tenho R tranquilo e não tranquilo. E aqui eu tenho não tranquilo e tranquilo. Está certo? Está ok? Ok. Um segundo. Como é? Tá, vamos lá. Falta colorir. Colorir. Peraí, aqui eu tenho. Pois, eu vou escrever assim. Esse carinha aqui pertence, vou escrever assim, pertence à coleção dos tranquilos. Faz sentido agora? Não? A coleção dos tranquilos foi... Ele pertence no R, certo? Mas quem é o R? Olhando esse R aqui, é a coleção dos tranquilos. Então, esse cara é um tranquilo também. Faz sentido? Ok. E a grande pergunta agora é... Ok, absurdo, mas normalmente quando a gente fala absurdo, a gente ganha o quê? Que a gente demonstrou o que a gente estava tentando demonstrar, ou se eu fiz alguma hipótese para demonstração, redução ou absurdo, eu ganho que a minha hipótese era errada, mas aqui não comecei com nenhuma hipótese. Ok? E... Um segundo. Imagine que você quer demonstrar um teorema estranho. Um teorema muito difícil que ninguém demonstrou ainda. Você fala, peraí, eu vou definir, no meio da minha demonstração, vou definir esse conjunto aqui. Vou demonstrar, separar esses casos. Sim. Tudo é verdade. Eu consigo explodir o mundo a partir de tudo, certo? Vou precisar abrir uma parêntese histórica aqui. Certos paradoxos já eram conhecidos nessa nova teoria de Cantor sobre conjuntos e tudo mais. Eram, em geral, em partes muito avançadas e muito detalhadas. E existia uma certa esperança que, ok, no final das contas, estamos elaborando algo e é como se a gente permitiu uma bagunçada divisão por zero, que em algum momento alguém vai consertar e vai continuar tudo rodando. Parece uma coisa bem detalhada. Coisa parecida tinha acontecido no desenvolvimento de cálculo por Leibniz e Newton, onde até ele realmente ser formalizado,
passaram muitos anos. Então, durante todos esses anos, todo mundo estava abusando ou usando infinitesimais, é assim a palavra em português? Certo? Fingindo que está dividindo com umas coisas, fingindo que pode fazer certas coisas, funcionava a coisa, certo? Até um belo momento que essas coisas que eram só coisas informais viraram realmente formalizadas e tudo deu certo. Então existia sobre os outros paradoxos, pelo menos que eram um pouco mais avançados, existia essa esperança que, vamos trabalhar agora com essa coisa que funciona bem, já que essas coisas são muito estranhas, muito mais para frente, e alguém vai resolver essas coisas depois. Só que esse paradoxo aqui, com essa formulação tão simples, bem no início da coisa, você está tentando fundamentar algo com as coisas que você está fazendo desde criança, e alguém descobriu que, na verdade, nesse sistema que você está trabalhando, você pode explodir o mundo em qualquer momento que você queira. Certo? Então, bagunça. E essa bagunça foi grande choque, porque assim, o que significa paradoxo, literalmente, em palavra grega, é qualquer coisa que vai contra da nossa intuição. Não necessariamente uma coisa errada, não necessariamente uma coisa verdadeira. Se é bem, e por isso não tem como decidir realmente se algo é paradoxo ou não. Depende de qual a tua intuição. Mas, em geral, é meio concordado que a gente tem umas certas intuições. A maioria das pessoas pensam que uma coisa, isso não pode ser. Então, se é o caso que não pode ser, e realmente é, a gente vai chamar de paradoxo. Aqui, agora, essa coisa chamada realmente paradoxo de Russell, ele mandou essa carta para Frege, que Frege precisou reconhecer, que, peraí, se eu basear todo o trabalho que estou fazendo aqui é baseado numa... Tipo, você está elaborando um sistema e alguém descobre que, na verdade, no teu sistema você consegue fazer boom a partir do nada. Significa que qualquer coisa que você vai basear no sistema é um sistema inconsistente. Você pode demonstrar qualquer coisa. Não tem problema. E começou, então, uma pequena, não exatamente guerra, mas uma pequena coisa de como podemos salvar. O Hilbert, que na época teve uns probleminhas, falou, não, peraí, ninguém vai nos expulsar do paraíso do cantor, precisamos ver o que vai acontecer aqui mesmo. E existia uma treta lá de Hilbert e Brouwer, que a gente discutiu isso outra vez, sobre... O Brouwer foi o primeiro cara dos principais que defenderam a matemática mais construtiva, sem lema e tudo mais. Hilbert não aceitou isso, mas aqui é uma briga não exatamente a mesma briga. A ideia é que precisamos achar uma maneira de salvar o que a gente tem feito, porque parecia até agora funcionar muito bem, e não pode ser uma coincidência que funcionava muito bem. Algo precisa sair aqui, e existem várias maneiras de proceder, sim. E praticamente precisamos deixar claro quais são os fundamentos que estamos usando, porque usando nossa intuição talvez a gente vai acabar explodindo o mundo. E isso não tinha sido feito até aquela época. Frege estava tentando fazer isso, e esse bug aqui já existe no Frege. Russell, o próprio Russell, que explodiu o mundo do Frege, já sugeriu uma maneira de evitar isso, que é onde começa a teoria dos tipos. Ok? Começa lá. A versão de Russell de teoria dos tipos era muito complicada, pelo menos para a época, e hoje em dia tem sido elaborada muito mais em maneiras muito mais amigáveis. A ideia, obviamente, é brilhante, mas ela já ia estratificar certas coisas que não iam... Aqui ia dar, por exemplo, o Taipero que queria ver, esse tipo de perguntas. Zermelo começou com a ideia de teoria dos conjuntos aqui. E cuidado, quando falo teoria dos conjuntos, não é o que... infelizmente, esse nome é abusado muito. Por exemplo, aquela parte de alimenta que está dentro do DNA tem o nome teoria de conjuntos, certo? Mas quando a gente fala teoria dos grupos, teoria dos monoides, teoria dos anéis, lá de conjuntos, precisamos ter um sistema, uns axiomas talvez, umas regras de inferência e tudo mais, e ver o que seria a teoria dos conjuntos. No caso, seriam todos os teoremas que posso demonstrar a partir dos axiomas. E aí, quando a gente faz Enem, a gente define o que é união e interseção, não tem axiomas lá, certo?
Então, o Zermelo teve a abordagem de definir a teoria dos conjuntos. A gente vai brincar um pouco com essa parte. Talvez a gente vai conseguir brincar com essa parte que eu queria muito. E tem uma extrema grande diferença entre essas duas, que eu acho que são as mais importantes para alunos de computação, programação, para ver esses toques, porque praticamente aqui eu tenho as linguagens que se chamam linguagens dinâmicas de programação, com tipos dinâmicos, sei lá, que talvez tipos, eles alegam tipos plural, e podemos ver que isso é mentira, porque na verdade é apenas um tipo aqui, tecnicamente, e aqui a teoria dos tipos, que realmente tem tipos estáticos, como são chamados, é assim? E aqui esse tipos, que é plural, é honesto. Realmente temos tipos aqui. Então seria legal ver e fazer um contraste um pouco com essas duas abordagens. E tem outras maneiras também de fundamentar matemática. Umas são baseadas legais em categorias. E a gente vai discutir pouco depois de ver como funciona o mundo de Zermelo, de conjuntos. A gente vai ver como a gente poderia mudar um pouco o que a gente está exigindo desse mundo para pegar um toque mais categórico do que um toque conjuntista. E a ideia, antes de chegar lá, na verdade, trabalhando numa maneira tradicional da época, precisamos achar aqui quem é o culpado verdadeiro. Não de pessoas, mas nas linhas do meu código. Uma linha que vai acabar envolvendo um comando, uma coisa, sei lá, que eu não posso, não deveria permitir. Que sugestões? Davi? Seja R. Ok, uma sugestão é essa. Tem outra? Atival? Casos, tem outra? Ok, Brouwer aqui ia já falar, tem um problema aqui com casos, preciso saber se realmente tem um processo para decidir essa coisa, e se eu tenho um processo computacional para decidir isso, eu vou aceitar isso. Mas supondo que a gente quer salvar até a lógica e a matemática que não é construtiva, como uma coisa boa, a gente ia querer permitir o LEM, vamos dizer assim, e nesse caso o único culpado aqui possível seria o setBuilder. E se eu falar que, ok, então o setBuilder é bugado, eu vou precisar ver qual é exatamente o problema dele e se eu consigo fazer uma coisa para trabalhar de uma maneira parecida que tenho trabalhado, porque é muito útil, certo? A gente tem usado o setBuilder todo esse tempo e a gente precisa ver se a gente consegue fazer uma versão setBuilder 2.0 que vai corrigir os problemas que o bug tem e vai funcionar bem. E quem fez isso foi o Zermelo mesmo. Para falar, ok, na verdade o problema é que o setBuilder não funciona bem, a ideia que tem através do setBuilder é chamada General Comprehension Principle, que imagina que em português seria o princípio da compreensão geral, talvez, ok? E está dizendo que, olha, se você tem qualquer predicado que você vai definir, qualquer phi de x, você pode colecionar todos os objetos que satisfazem esse predicado e chamar isso de conjunto. Certo? E trabalhar com as maneiras que você está trabalhando com os conjuntos. Então, conclusão meio geral aqui é que, ok, então esse princípio não é válido. Se você quer trabalhar no mundo de conjuntos, você precisa tomar um cuidado e você não tem acesso, liberdade para falar que qualquer coleção é conjunto. Isso era conhecido para Cantor também. A gente já tem um motivo de acreditar que não poderia trabalhar realmente à vontade com qualquer conjunto. Se estou num universo que só tem conjunto, você pegar o próprio universo e aplicar o policy dele, eu já ia saber que ele deveria ter cardinalidade maior que o próprio universo. Então já tínhamos certos problemas percebidos. E a ideia de Zermelo, então, é, olha, vamos escrever axiomas, e ele escolheu os axiomas dele de uma maneira muito legal. Inclusive, Zermelo não falou que vai ter só conjuntos na teoria dele. Ele falou que pode ter, sei lá, sapos, que a gente gosta aqui, pode ter qualquer coisa. Pode ter objetos que não são conjuntos, vamos chamar eles de ur-elementos, por algum motivo que não sei exatamente qual é, ur-elementos. Mas a gente vai estipular axiomas sobre os conjuntos. Então, vou permitir, então, que não tenha apenas conjuntos minha teoria, tem outros objetos que eu não sei o que são.
Para simplificar, hoje em dia, quando a gente estuda a teoria dos conjuntos mesmo, a gente começa com o princípio da puridade, que está dizendo que okay, não tem elementos, o mundo é puro, só tem conjuntos. Então isso seria um início para uma teoria puramente de conjuntos, que corresponde, como falei, nas linguagens dinâmicas, onde só tem um objeto de coisa chamado, sei lá, objeto. E dependendo de quanto tempo temos agora, temos pouquíssimo tempo, vou entregar para vocês, assim, sendo Zermelo, a palavra de Zermelo, perguntar se vocês têm 5 minutos para ouvir a palavra de Zermelo. Vocês vão perceber que tem... Primeira observação é que, na verdade, esses axiomas que está escrito lá, está escrito axiomas ZF, que significa que tem pelo menos mais um cara lá. Para ser justo, eu vou precisar... o F vem do nome Frankel e está faltando um grande axioma de Zermelo nessa lista. A ideia é... Podemos ver esses axiomas de duas maneiras bem diferentes. A ideia de Zermelo é a seguinte: existe um mundo matemático de certos objetos de interesse matemáticos e eu quero estipular uns axiomas sobre esse mundo. Esse mundo talvez é um mundo real, sei lá, não sei platonicamente se existem essas coisas ou não, mas a ideia é que sobre o mundo de matemática eu quero estipular essas coisas. O primeiro axioma de Zermelo estipula o que significaria igualdade entre conjuntos. Na verdade, não são exatamente nessa ordem que escreveu. Serão duas coisas juntas e tudo mais. Eu separei de uma maneira que faz um pouco mais sentido para descrever. Então, o primeiro que seria axioma de extensionalidade, está falando que o que significa que dois conjuntos são iguais. Certo? A linguagem que tenho escrito lá está usando uma linguagem de lógica. E normalmente isso é visto de lógica de primeira ordem. A gente não tem conhecimento, eu estudado lógica de uma maneira formal até agora. Inclusive, a gente está abordando mais uma coisa de teoria dos tipos. Eu sou culpado para isso, mas na verdade é graças a mim isso também. Então, depende da religião aqui. Mas, um outro contraste grande entre a teoria dos tipos e a teoria dos conjuntos que eu falei, é que a teoria dos conjuntos não chega nunca sozinha para fundamentar a matemática. A teoria dos conjuntos, junto com o sistema de lógica da primeira ordem que você tem lá, em qual você consegue escrever todos esses axiomas e usar as regras de inferência desse sistema para inferir novos teoremas e tudo mais. Então, não é só a teoria dos conjuntos que você tem. Quando a gente fala que estou usando como fundamento as teorias dos conjuntos, na verdade, eu tenho os axiomas blá blá, talvez esses, talvez outros, porque tem várias teorias dos conjuntos. Mas, além disso, você tem uma lógica também. Tem duas coisas, dois componentes. Tem uma lógica que te permite inferir novas demonstrações, blá blá, novos teoremas a partir de outros, e tem uma lista de axiomas. A lista de axiomas que Zermelo pegou é a lista que vocês têm à sua frente agora. E está faltando um, que seria o mais controversial, e por isso tem o nome lá nessa lista ZF, e não ZFC. A gente vai discutir isso na próxima aula. Não, de conjuntos de relações. O C não é um cara. O Z e o F são caras mesmo. A gente vai ver isso. Então, o primeiro axioma está dizendo que para quaisquer dois conjuntos, se eu tenho, não vou copiar toda essa formulazinha aqui, está dizendo o que significa que dois conjuntos são iguais. São iguais se, para todo objetinho, elas concordam. Certo? É isso que está escrito no primeiro axioma. No segundo, e a pergunta é, agora quero ler todos os axiomas um de cada vez. Então, chega lá, estamos criando um novo mundo e estipulamos essa primeira coisa. O que mudou no meu mundo, no início, ok, esse é o meu mundo, não sei nada sobre ele. Agora, a partir da introdução da primeira regra lá, extensionalidade dos conjuntos, nada mudou, por enquanto, certo? Talvez nem tem ninguém aqui. Nem sei se tem bichos nesse mundo, certo? Chega ao segundo axioma, que começa com existencial, e isso já muda a minha visão. É o MT7. Então, o segundo axioma está estipulando que tem um certo conjunto aqui, um certo objeto aqui, não vou chamar assim, tem um certo objeto aqui onde não possui nenhum membro. Faz sentido isso como a segunda regra de Zermelo? Então, praticamente, o espírito que o Zermelo está trabalhando aqui é: vou estipular umas coisas que todo mundo vai aceitar como verdadeiras para o mundo mental que ele tem na cabeça dele sobre o que é matemática. Todo mundo vai aceitar que tem um conjunto vazio e todas as outras coisas que ele está escrevendo lá. Como falei, tinha uma coisa meio controversial.
e vamos ver o que podemos inferir a partir dessas regras. E nas regras que ele fez, ele eliminou o princípio da compressão geral, então você não poderia usar esse set builder bagunçado. Ele introduziu o set builder cuidadoso, numa das regras que vocês têm lá, e podemos realmente fundamentar a matemática. Não temos descoberto até agora nenhuma inconsistência para conseguir explodir o mundo. Alguma dúvida? Bem, um segundo. Porque eu falei como uma maneira de ver isso. Uma maneira, então, é que existe esse mundo matemático, eu vou tentar descobrir, estipular esses axiomas e ver o que eu posso fazer lá. Outra maneira é tratar esses axiomas exatamente da mesma maneira que a gente tratou os axiomas de teoria dos grupos, teoria dos monoides, teoria dos números inteiros, dos reais, sei lá o quê. Qual foi essa maneira? Ok, bota lá um bocado de axiomas, beleza, bora ver o que podemos demonstrar a partir disso. E no final das contas, na teoria dos grupos, a gente estuda o que é? Grupos, certo? Os teoremas que podemos definir sobre grupos, mas os objetos do nosso interesse são grupos. Não faz sentido pensar, nossa, essa coisa aqui não é um grupo, então, boom, morreu o mundo. Não, ok, essa coisa que você está estudando, então, não satisfaz esses axiomas, não é um grupo, beleza, continua com a sua vida. Se a gente tratar esses axiomas de Zermelo nessa maneira, podemos pensar que talvez o melhor nome para a teoria dos conjuntos não seria a teoria dos conjuntos, mas seria a teoria dos mundos, onde o mundo seria um mundo possível para a matemática. E a gente está falando aqui, qualquer coisa que satisfaz esses axiomas aqui de Zermelo é chamado um mundo matemático. Então tem uma inconsistência lá, não no sistema, mas na nomenclatura que a gente usa. Deveria ser teoria dos universos de matemática, por exemplo. Pelo mesmo motivo que a gente fala teoria dos grupos, certo? A gente não fala... as coisas que satisfazem... Quem vou pegar para ver se satisfaz essas coisas ou não? Não é um conjunto, certo? É um mundo inteiro que tem seus habitantes e esses habitantes estão sendo referidos nesses axiomas. Quando tem nesse primeiro axioma, por exemplo, aqui, para todo A, para todo B, algo acontece, blá, 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 esse A e esse B estão correndo onde? No universo, num possível universo de matemática. E a mesma coisa que acontecia quando estou estudando a teoria dos grupos e estou vendo os axiomas que estão falando, sei lá, para todo X, para todo Y, para todo Z, blá, blá, acontece algo. Esses X, Y, Z estão correndo onde? Dentro de um grupo, certo? Mas se chama essa coisa de teoria dos grupos. E esses caras estão correndo dentro de um certo grupo. Então, pelo mesmo motivo, essa teoria que a gente chama de teoria dos conjuntos deveria chamar de teoria dos universos, porque cada um desses caras aqui está correndo um certo universo matemático. A ideia de Zermelo não foi visualizar isso de uma maneira, foi falar, ok, o mundo de matemática é sei lá, e eu vou estipular certos axiomas para ver o que podemos inferir a partir deles. E a ideia é que os axiomas devem ser intuitivos e aceitáveis de uma maneira fácil pela comunidade, e ninguém vai duvidar, sei lá, que tem um conjunto vazio. Então, a forma que, ok, já que estou esses axiomas, e a partir da lógica que você escolheu para trabalhar, que seria a lógica da primeira ordem para o caso da teoria de conjuntos mais comum, você precisa aceitar esses teoremas também, e blá, blá. E isso ia eliminar o paradoxo de Russell mesmo. Vamos terminar aqui. E vamos brincar um pouco na próxima aula, eu estou avisando, com essas regrinhas de Zermelo para ver o que a gente consegue construir ou não construir, limitar, o que podemos definir e demonstrar dentro desse mundo. E espero poder ter também um saborzinho de alguma alternativa de teoria dos conjuntos. Existem várias teorias dos conjuntos, não apenas Zermelo-Fraenkel, essa foi a primeira. Mas a partir dos axiomas que você vai escolher, qual vai ser exatamente a lógica que você vai escolher, você tem outras teorias de conjuntos. Então não é uma teoria de conjuntos, e no mesmo tipo não é uma teoria dos tipos. Mas quando trabalha nessa maneira, sobre conjuntos, sobre axiomas, blá blá, a gente chama que temos uma teoria dos conjuntos. Dúvidas? Sim, Gustavo? Uma quê? Não, deixa para lá. Dúvidas sem ser meta. Pode repetir parte do princípio da compreensão? Que foi o que resolveu o problema? Não, o problema era o princípio da compressão geral. O princípio da compressão geral no mundo conjuntista está dizendo o seguinte: pega qualquer propriedade que você consegue definir e você tem o direito de considerar o conjunto de todos os membros que têm essa propriedade. Que é uma coisa extremamente intuitiva, porque a gente trabalha assim toda a nossa vida, certo? Você define uma propriedade e você fala, ok, eu quero considerar o conjunto de todos os objetos que satisfazem essa propriedade, que têm essa propriedade. E aí a gente está percebendo que, peraí, se você está trabalhando num mundo assim conjuntista, um universo que só tem conjuntos e tudo mais, não você consegue explodir o mundo. Então precisa tomar cuidado, que isso também significa que certas, então, propriedades
a coleção delas vão corresponder em algo que você não tem o direito de tratar e de chamar como um conjuntinho do teu mundo. Porque se você fizer isso, o Horácio vai chegar lá e abusar do teu sistema para explodir à vontade. E você vai ser capaz de demonstrar qualquer coisa, e isso é ruim, certo? A gente quer demonstrar só coisas que são realmente válidas. Isaac? Tem um axioma 2 que é o MP7. Quer dizer, existe um carinha que não tem ninguém nele. Lá para baixo ele usa um símbolo do nada que é o vazio. Muito bem, então isso realmente, algo aconteceu entre esses dois, certo? Então, entre esses dois, a partir desses dois só, a gente tem como demonstrar a unicidade do vazio. Eu preciso disso também. Então, usando esses dois, ganho já um teorema, sem nem olhar o terceiro, certo? Esse teorema me permite, o teorema está dizendo que o ZF2 já me permite solicitar um vazio, certo? A partir desses dois eu consigo demonstrar a unicidade, então isso me permite dar um nome para o único vazio do mundo, e esse nome seria o vazio que você vê lá. A observação é muito boa. Davi? Sim? Já no terceiro, eu tenho... Eu não cheguei no terceiro ainda. Então, mas você Então, está dando uma olhada aqui. O que é para ser esse S? Qual a relação dele com a Z? É o PR7. Olha, a gente vai discutir todos eles juntos, certo? Não, mas eu tenho uma dúvida. A pergunta do Plicker tem a ver com essa listinha que temos aqui. Sim, a pergunta é a seguinte. Quantos axiomas tem na lista ZDF1 até ZDF7? E a resposta é 0. B1, C7, D nenhuma das cima. E vamos votar nessa pergunta. A pergunta é quantos axiomas tem nessa lista. Eu não quero olhar um Z8 nem um Z9, certo? É de Z1 até Z7. Quantos axiomas tem? Deve ser, né? Ok, vamos lá. Como faço isso? Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos votar. Danilo, Ian, bora logo. Gustavo, Caio, Isaac, Mateus, Pedro, Carlos, Davi, Juliana, Ian, Emanuel, um segundo. Ok, tem aqui 11 alunos. Ninguém acertou. Primeira vez. As respostas são 1, 2, 8, 0. A resposta é nenhuma dessas opções. E eu vou deixar vocês com a curiosidade. A resposta certa, temos uma infinidade de axiomas aqui. Porque um deles já tem uma infinidade de axiomas nele. Qual é esse? Não é o separation. Porque o separation praticamente está dizendo, para cada fórmula, o seguinte é um axioma. Quantas fórmulas temos? Uma infinidade. Então, por isso tem o nome esquema também. Tanto dentro do ZDF4 quanto do ZDF8, tem uma infinidade de axiomas, uma para cada fórmula que você gosta. Faz sentido? Isso? Ok, até sexta-feira. A meta depois. É a meta? É a meta não. É porque é ZF, esse nome do cara é Zé. Zermelo Frankel. São dois nomes lá, certo? A gente vai discutir isso mais.